Há um amplo apoio em alguns círculos para isso, mas não em todos os lugares. Elon Levy conhece bem o Canadá. Ele tem sido um porta-voz oficial e não oficial de Israel desde os ataques de 7 de outubro, e ele se juntou a mim de Tel Aviv para discutir como ele e muitos em Israel estão vendo essa mudança. Então, Elon, qual foi sua primeira reação quando você ouviu da boca de Mark Carney que o Canadá iria se juntar à França e à Grã-Bretanha no reconhecimento de um Estado palestino? Fiquei realmente atordoado que o Canadá daria ao Hamas uma recompensa pelo massacre de 7 de outubro e incentivaria mais atrocidades bárbaras contra os israelenses. E sejamos claros, é exatamente isso que está ocorrendo aqui. Os líderes mundiais que dizem que reconhecerão um Estado palestino inexistente em resposta ao massacre de 7 de outubro estão incentivando os palestinos a pensar em 7 de outubro como um Estado independente. Estão dizendo a eles que o terrorismo funciona. E é realmente chocante que líderes mundiais que querem acabar com esta guerra e trazer uma paz duradoura estejam, ao invés disso, nos condenando a uma guerra eterna, porque esses líderes mundiais, incluindo Mark Carney, não estão dando absolutamente nenhum motivo para o Hamas acabar com esta guerra e libertar os reféns. Ao contrário, eles estão dando ao Hamas todos os incentivos para manter esta guerra, para continuar mantendo os reféns, porque o Hamas sabe que a pressão será aumentada em Israel e não onde deveria, no grupo jihadista que começou esta guerra e se recusa a libertar os reféns. Bem, o comunicado de 21 de julho, assinado pelo Canadá e outros 26 países, incluindo França, Reino Unido, Espanha, Polônia, Irlanda, a lista continua, onde os ministros de relações exteriores de cada um desses países assinaram condenando Israel sem sequer mencionar o Hamas. Isso foi divulgado e quase imediatamente depois as conversas em Doha fracassaram. Agora você tem a Grã-Bretanha, França e Canadá dizendo que reconhecerão um Estado palestino. E as conversas renovadas que deveriam estar acontecendo agora fracassaram. Isso realmente te está dizendo que você não precisa fazer nada na mesa de negociações, Hamas. Deixe-nos cuidar disso e vamos prepará-lo. É ainda pior. Esses ministros estrangeiros sabotaram ativamente as negociações em um momento crucial. Israel e Hamas pareciam próximos de um acordo de cessar-fogo. Os ministros estrangeiros intervieram, condenaram Israel, pressionaram o país e o Hamas endureceu suas exigências. Exigiu a libertação de terroristas do massacre de 7 de outubro, levando ao colapso das negociações. Isso é política estudantil, que estamos vendo, de líderes mundiais que pensaram que poderiam pressionar Israel em vez de pressionar o lado que estava recusando um cessar-fogo. Mas sabe, deixe-me dizer o que achei especialmente impressionante na declaração de Mark Carney. Ele não apenas disse que reconhecer um Estado palestino era uma resposta ao dia 7 de outubro, admitindo vínculos com o terrorismo, como também incentivou o terrorismo ao fazer isso. Foi a pura arrogância da declaração de Mark Carney, porque ele disse nessa declaração que está condicionando o reconhecimento de um Estado palestino a um compromisso com as eleições gerais do próximo ano, nas quais o Hamas não pode ter parte, dizendo que o Hamas não pode ter nenhum papel no futuro governo de um Estado palestino. Mas, Brian, o Hamas é o partido palestino mais popular. De acordo com as pesquisas palestinas, ele ganharia de lavada se as eleições fossem realizadas hoje. Em uma eleição presidencial direta entre o líder do Hamas, Khaled Mashal, e o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o Hamas esmagaria absolutamente seus rivais. Então, o Ocidente aqui está ignorando a causa raiz do conflito, que é o fato de que o movimento nacional palestino ainda se opõe a Israel em quaisquer fronteiras que seja. O objetivo deles é um Estado árabe islâmico do rio ao mar, como as pessoas estão cantando nas ruas do seu país. E quando as pessoas ignoram isso, quando as pessoas não conseguem entender a ideologia do Hamas, elas falham em entender que a única maneira de termos uma paz duradoura é se esta guerra terminar com a derrota do Hamas, sabendo que perdeu, e uma séria desradicalização do lado palestino, para que abandonem essa estratégia fracassada de continuar a fazer jihad contra Israel, na esperança de que Israel será destruído um dia. Eles estavam tentando alcançar uma paz duradoura. Na sua ingenuidade, nos condenaram a uma guerra eterna. Bem, de muitas maneiras, eu diria especialmente na última semana, mas em geral, Israel tem perdido a guerra de relações públicas, a guerra nas redes sociais, a guerra das manchetes da mídia. E isso ficou evidente
com a matéria do New York Times, que mostrou a imagem de uma criança alegando que ela estava passando fome quando. Não, não era esse o caso. Você esteve nos centros de distribuição de alimentos. Não houve uma pressão incrível sobre Israel por causa da alegação de que Israel está impedindo a entrada de ajuda? Você esteve lá, você presenciou isso. O que você viu que o mundo não viu? Porque a maior parte da mídia não se dará ao trabalho de procurar ou relatar fatos que não sejam primeiro aprovados pelo Ministério da Saúde de Gaza, também conhecido como Hamas. Um dos principais pilares na guerra de propaganda contra Israel tem sido as alegações de uso da fome como arma de guerra. E nós temos ouvido isso nos últimos 22 meses, agências da Organização das Nações Unidas chorando lobo, e isso nunca aconteceu. Mas agora há uma séria crise de fome em Gaza e precisamos entender o porquê. Há uma crise de fome porque o Hamas continua a travar esta guerra para desviar a ajuda e saqueá-la. As agências da Organização das Nações Unidas falharam completamente. Deixe-me contar o que presenciei em Gaza nesta semana. Fui no domingo à passagem de Kerem Shalom para ver as pilhas de ajuda que estão apodrecendo ao sol, porque a Organização das Nações Unidas não está recolhendo. Estou falando de montanhas de Homus bis, atum enlatado, óleo, macarrão e lentilhas que a Organização das Nações Unidas está falhando em recolher, tanto quanto os olhos podem ver. Israel está permitindo a entrada de ajuda em Gaza agora mais rápido do que a Organização das Nações Unidas pode recolher. Grande parte da ajuda recolhida pela Organização das Nações Unidas é saqueada durante o trajeto. Não acredite apenas no que eu digo. Olhe para a própria base de dados da Organização das Nações Unidas, que diz que 90% dos caminhões que eles recolhem não estão alcançando seu destino. Eles estão sendo saqueados no caminho pelo Hamas ou outros atores armados. O sistema da Organização das Nações Unidas não está funcionando. Sabe o que está funcionando? O esforço de Israel, em conjunto com a Gaza Humanitarian Foundation, uma empresa americana, para tentar levar ajuda diretamente às pessoas que precisam. O enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e o embaixador Mike Huckabee estiveram lá há poucas horas. Como anunciado pela GHF, foram distribuídas mais de 100 milhões de refeições dentro de Gaza. E esse é o desafio. Como você consegue levar comida para as pessoas que precisam e garantir que ela não vá para o Hamas? Porque o Hamas conseguiu sequestrá-la, desviá-la, taxá-la e fazer uma fortuna absoluta que está permitindo financiar esta guerra e continuar. É por isso que o Hamas está exigindo, como parte do acordo de cessar-fogo, que a ajuda não passe pelo GHF e só passe pela Organização das Nações Unidas, porque sabe que é um mecanismo quebrado que pode explorar para enriquecer-se. Mas sabe, Brian, o verdadeiro problema não é a quantidade ou distribuição da ajuda em Gaza. O fato é que, enquanto o Hamas permanecer dentro e sob os civis, qualquer ajuda, qualquer suprimento que você deixar entrar vai acabar enriquecendo o Hamas. E o debate que verdadeiros humanitários precisam ter, que genuinamente querem ajudar os civis e ajudar os civis, significa libertá-los do domínio do Hamas e acabar com sua tirania, é a questão de como separar os civis dos terroristas do Hamas para garantir que o Hamas não possa explorar esses suprimentos para continuar prolongando uma guerra que deveria ter terminado há muito tempo. Como você espera que as coisas se desenrolem nos próximos meses à medida que nos aproximamos dessa reunião de setembro da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, onde haverá mais pressão, onde haverá chamados internacionais, onde pessoas que não estão prestando atenção dirão: "Oh, bem, as Nações Unidas dizem, portanto, é bom". Você tem essa guerra de relações públicas sobre a distribuição de alimentos, você tem essa guerra de relações públicas que você vem lutando desde 7 de outubro como porta-voz oficial e de outra forma para Israel. Como você reage diante disso? Ou esse lado simplesmente se perdeu? E mesmo que eventualmente Israel derrote fisicamente o Hamas, eles serão fortes politicamente por causa de sua capacidade de aproveitar as redes sociais e os ocidentais ingênuos. Sim, Israel está vencendo a batalha no terreno. Mas vamos deixar claro que o que está acontecendo, a batalha que está sendo travada nas telas de televisão, é exatamente o que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, queria. Ele não apenas estava disposto, ele queria sacrificar seus próprios civis no altar da jihad e criar imagens de sofrimento que causariam rachaduras entre Israel e seus aliados ocidentais e levariam os aliados ocidentais, sob intensa pressão política doméstica, a tomar ações que de fato piorariam este conflito, como o que estão fazendo agora quando explodiram as negociações de cessar-fogo. Esse era o plano do Hamas desde o início.
É por isso que o Hamas passou anos se preparando para esta guerra, cavando uma rede de túneis militares mais longa que o metrô de Nova York sob os pés das pessoas, lutando a partir desses túneis, com as saídas aparecendo dentro de casas, escolas e hospitais, para criar imagens de sofrimento que causariam rachaduras entre Israel e seus aliados ocidentais. E receio que o Ocidente tenha caído nessa armadilha, porque exatamente no momento em que precisávamos pressionar o Hamas a aceitar um cessar-fogo e libertar pelo menos alguns desses pobres reféns que estão acorrentados e torturados em Gaza, eles decidiram aumentar a pressão sobre Israel. E isso está prolongando esta guerra. Então agora eu acho que existem apenas 4 cenários para onde podemos avançar. Talvez o menos provável, é a possibilidade de um cessar-fogo temporário. Israel e Estados Unidos da América pressionavam por um cessar-fogo de 60 dias, liberação de metade dos reféns e negociações para encerrar a guerra. Não acho que há mais chance disso. O Hamas não tem motivo para querer um cessar-fogo temporário, graças a Mark Carney e seus amigos. Outra opção é tentar negociar um fim permanente da guerra. Mas isso depende do Hamas estar disposto a renunciar ao poder, porque se não o fizer, qualquer reconstrução de Gaza significa a reconstrução do Hamas. Se não renunciar ao poder, nenhuma força árabe vai querer assumir a responsabilidade com 20 mil terroristas do Hamas armados por aí. Então, não está claro se há uma opção para acabar com a guerra. A outra opção, que é Israel decidir ir com tudo para as áreas de Gaza que ainda não tocou, porque é onde estão os reféns. Afirmar que está buscando a conquista militar total de Gaza é muito perigoso e arriscado. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel alega que isso colocará os reféns em perigo. Isso coloca suas vidas em perigo porque seus captores do Hamas têm instruções para colocar uma bala em suas cabeças se chegarmos perto demais. E então há outra opção que me pergunto se está sendo discutida nos círculos políticos, que é tentar congelar a guerra, em vez de avançar mais para Gaza, mas definitivamente não recuar, dizendo que Israel controla 75% da faixa de Gaza agora. E se o Hamas quer que Israel se retire de qualquer parte desse território, vai ter que ceder. Devolver reféns. Esses reféns não podem permanecer presos nas masmorras de Gaza por mais tempo. É trágico termos chegado a este ponto, devo dizer. Apenas esta semana, vimos todos os países da Liga Árabe condenando o massacre de 7 de outubro, pedindo ao Hamas para libertar os reféns e depor suas armas. E eu pergunto, onde vocês estavam nos últimos 22 meses? Finalmente, vocês aceitaram a legitimidade dos objetivos de guerra de Israel após a invasão do Hamas em 7 de outubro. Imagine quanto sofrimento poderia ter sido evitado se os patrocinadores do Hamas no Catar tivessem dito há 22 meses que o Hamas deve libertar os reféns. Mas eles deixaram para muito pouco, muito tarde, e como resultado, o Hamas se sente encorajado a continuar esta guerra. E precisamos de pressão global sobre o Hamas e seus patrocinadores agora. É o fim do jogo. Gaza não vai voltar ao domínio do Hamas. Os reféns têm que ser libertados. E a Liga Árabe denunciando o Hamas e pressionando-os depois que o Canadá e outros países ocidentais decidiram que não, a pressão deveria ser sobre Israel. Você tem algum pensamento final, Elon, para os canadenses que estão, para aqueles que não estão acompanhando de perto, mas são simpáticos a Israel? O que eles deveriam sentir e apoiar ao olhar as manchetes? Pensamentos finais para eles? Você sabe, ontem, a Jihad Islâmica, aliados do Hamas em Gaza, divulgaram um vídeo de refém de um jovem refém chamado Ron Broslavsky. Ele parece uma casca esquelética e vazia de um ser humano, tremendo, soluçando, implorando por sua vida, contorcendo-se no chão, com ferimentos sem tratamento, dizendo que não aguenta mais estar lá e implorando para ser resgatado. E este é um vídeo de propaganda sofisticado que eles estão filmando em um túnel profundo subterrâneo, com reféns que sabemos que estão acorrentados. As mãos e pernas dos reféns estão acorrentadas e eles não estão sendo alimentados adequadamente, sendo uma causa humanitária básica. Não se trata de política, esquerda-direita, ser pró-Israel ou anti-Israel. O Hamas não deveria ter feito reféns. Essa guerra só terminará quando todos os reféns estiverem livres e quando os israelenses tiverem certeza de que o Hamas não poderá fazer reféns novamente. Porque simplesmente não podemos correr o risco de um grupo terrorista jihadista armado invadindo, marchando diretamente para as casas das pessoas, para suas salas de estar, para seus quartos, arrancando crianças de suas camas, sequestrando jovens de uma festa de música e os raptando para túneis em Gaza. Isso nunca pode se repetir.
Por isso, a guerra precisa acabar com todos os reféns em casa e o Hamas impedido de fazer reféns novamente. Elon, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Brian. Muito a se considerar e analisar. Obviamente, boa parte da mídia apresenta apenas um lado da história, não o nosso. Conte-nos sua opinião.